Hello, galera da internet! O meu nome é Yuri e sejam bem-vindos ao meu canal! Então, já tô começando esse vídeo aqui com um pouco de raiva, porque eu tive de regravar a abertura várias vezes e minha voz está doendo de um jeito que você não tem noção. Mas enfim, hoje nesse vídeo eu vou basicamente reclamar. Ah, você vai reclamar do que? De prova. Você já deve estar pensando que eu vou reclamar de prova, que foi muito difícil, que tal. Não, eu já vou reclamar da prova que foi fácil. Sim, eu vou reclamar de uma prova fácil. Não me pergunta por quê, só quero reclamar aqui. Mas enfim, para lá. Pra quem não sabe, eu acho que a maior parte dos meus inscritos não sabem. Pra quem não sabe, eu estudo sexta classe e pelo menos aqui onde eu moro, eu tenho de fazer exame quando chego à sexta classe, nona classe ou 12ª classe. E bom, eu tive de fazer exame. Mas antes do exame, o país mandou uma prova super difícil. Era tipo um caderninho de perguntas. Na maior parte dos cadernos tinham mais a 6 a 18 perguntas. E sério, cara, aquilo foi difícil. Eu me matei para fazer a demo do exame. Sim, era uma demonstração, não o exame. E daí eu fui para a escola já pensando, tô ferrada. Se na demo do exame teve umas 6 folhas, essa daí deve ter umas 10. E daí me entregaram 2 folhas. Não um caderninho, não uma folha de resposta. 2 folhas. Uma folha em branco e uma da prova. Daí eu pensei, se é só uma folha deve estar difícil. Daí eu fui ler a primeira pergunta. Deu um outro título ao texto. Eu estranhei aquela pergunta e pensei, ok, começou fácil, vamos para a próxima. Me fala a continuação correta da frase. Eu olhei para aquilo e pensei, ok, que prova é essa? Daí eu fui continuar lendo. A terceira pergunta era, mude as palavras para o feminino. E eu já pensei, não, coisa difícil. Adivinha qual palavras eram? Professor, irmão e juiz. Cara, mano, tu quer me dar uma prova fácil? Ok, mas dá esse tipo de pergunta num exame nacional é sacanagem. E a pergunta que eu acabei de falar é que valia mais ponto, valia 4 pontos aquela desgrama. Ou seja, eu só precisava acertar aquela e outra pergunta para conseguir acabar a prova com uma média mais ou menos. Sério, eu fiquei olhando, relendo as perguntas com uma cara de... O quê? Daí eu fiz a prova em uns 40 minutos porque tinha de fazer redação e eu queria fazer redação longa. Daí, quando eu acabei, eu fiquei lá. Dormi, desenhei na carteira. Não conversei com ninguém porque, bom, ninguém que eu conhecia sentava do meu lado. Ou à minha atrás, ou à minha frente. Daí eu dormi e saí da prova. Da sala, na verdade. Porque da prova eu já tinha acabado. Eu tive de esperar mais, tipo, 1h e 20 minutos. Porque a prova tinha de durar 2 horas. E sério, eu saí dali super cansada. Não porque a prova tinha acabado, porque tinham me acordado. E daí eu vi minhas 2 amigas conversando no portão, que eu não vou dizer o nome porque eu não quero. Daí eu fui até elas e falei, e aí, garotas, como é que foi a prova? Nossa, foi super fácil. É verdade, a pergunta mais fácil que valia mais pontos, sim! Essa foi a prova mais fácil da minha vida. Da minha também. E daí eu despedi elas e fui embora. E sério, cara, eu reclamei sobre a prova ter sido muito fácil com literalmente todo mundo da minha casa. Minha tia, meu irmão, minha mãe, meu professor. Sim, eu tenho um professor particular. Olha ele aqui. Reclamei com todo mundo que a prova tinha sido fácil. Cara, eu mesma disse, essa daqui foi a prova mais fácil que eu já tive na minha vida. E eu tinha mais 2 professoras, além da minha professora que já me dava aula. Tinha mais 2 professoras a supervisionar os alunos. Bem, supervisionar entre aspas, elas estavam a corrigir as provas. Daí, quando elas olharam para a prova, elas mesmo falaram, nossa, isso é o exame?
Isso tá muito fácil. Verdade, os alunos vão terminar isso em 20 minutos. Eu terminaria em 10 dessa prova. E quando eu vi isso, eu fiquei tipo, ok, a prova deve ser fácil. Não pensei que fosse esse tipo de pergunta. Eu fiquei o dia todo com cara de tacho. Bom, cansei de falar e de apertar o botão do áudio. E também tô cansado de desenhar. Então vou já terminando o vídeo por aqui. O que foi esse vídeo? Bom, foi basicamente eu durante sei lá quantos minutos reclamando sobre a prova mais fácil da minha vida. Bom, enfim, gente, era só isso. Dá like, se inscreve, comenta qualquer bobagem aí embaixo. Só pra ganhar um bocadinho de engajamento. Bom, era só isso. Adeus, old friends.